pessoal, a semana está acabando, né? Hoje vamos ver ciências no livro de vocês, Aprender Mais, página 137, certo? O homem, o ser humano e os outros animais, semelhanças e diferenças. O ser humano e os outros animais têm diferenças e semelhanças. Algumas diferenças, né? O ser humano tem inteligência bem desenvolvida, ele pensa, consegue resolver seus problemas. Os outros animais também têm inteligência, mas menos desenvolvida. Aí a menina diz, eu me chamo Fernanda. Veja, ela se comunicou de um jeito, ela falou. Já os outros animais emitiram sons. O ser humano fala para se comunicar. Os outros animais não falam, mas se comunicam por meio de sons. Temos aí na página 138. Veja algumas semelhanças. O ser humano se movimenta. Todos os animais também se movimentam. O ser humano se alimenta diariamente. Os outros animais também precisam se alimentar. O ser humano se reproduz. Os outros animais também geram outra espécie de animais, né? Aí diz assim o seguinte, na página 139, quais são as principais diferenças entre o ser humano e os outros animais? As principais diferenças é que o homem, ele é um animal racional, ele pensa, e os outros animais não pensam, né? Quais são as semelhanças entre o ser humano e os outros animais? As semelhanças é que eles se alimentam, eles se locomovem, eles se reproduzem, né? Você gostaria de ser um animal? Qual e por quê? Que animal você gostaria de ser e qual e por quê? Aí tem aqui a reprodução dos animais na página 139. Os animais se reproduzem. Reproduzir-se é dar a outros seres da mesma espécie, ou seja, dar vida a outros seres da mesma espécie, né? Você vai se reproduzir. O ser humano, o gato, o coelho e muitos outros animais se desenvolvem no corpo da mãe. Na página 140 tem algumas espécies de peixe que põem ovos no fundo do mar. Nos ovos se desenvolvem os peixinhos. As aves põem e chocam seus ovos em ninhos. Nesses ovos se desenvolvem os filhotes. Outros animais também põem ovos, por exemplo, os répteis, os insetos, os sapos e etc. Observe onde se desenvolve o bezerro, dentro da barriguinha da mãe, tá vendo? O pintinho, ele se desenvolveu dentro do quê? De um ovo. A maioria dos animais é parecido com os pais ao nascer. Veja os filhotes, né? O cachorrinho, ele é bem parecido com os seus pais. O homem também, né? Agora, na página 141, outros animais não são parecidos com seus pais ao nascer. Observe o ciclo de desenvolvimento do sapo e do bicho da seda. Veja aí, nós temos o sapo, a forma ao nascer ele era um ovo, né? Ou seja, um ovo gelatinoso, e vira girino e vai se transformando até formar a idade adulta. Temos também o bicho da seda, que é a mesma coisa também da borboleta. Nasce dos ovos gelatinosos, né? Depois viram lagartas, depois entram no casulo para se formar a fase adulta. O sapo e o bicho da seda, eles passam por uma transformação até se tornarem adultos. Essa transformação dá-se o nome de metamorfose. A rã e a borboleta também são exemplos de animais que passam pela metamorfose. Aí diz assim, saiba que alguns animais vivem mais que outros. Veja alguns exemplos. O jabuti, ele vive cerca de 200 anos. O rato, aproximadamente 2 anos. O elefante pode chegar até 120 anos. O coelho, entre 7 a 9 anos. O cachorro, entre 15 e 18 anos. Aí na página 142, né,
vocês vão completar. Por que os seres vivos se reproduzem? Por que eles se reproduzem? Aqui tem porque os seres vivos se reproduzem, certo? Vocês vão ler. Por quê? Porque eles se reproduzem para dar vida a outros seres da mesma espécie, né? Onde se desenvolve o ser humano, o gato, o coelho e outros mamíferos. Então, todo mamífero ele nasce da barriguinha da mamãe. Cite alguns animais que nascem de ovos, né? Temos a galinha, né? Aliás, o pintinho, o passarinho. Cite animais que não se parecem com os pais ao nascer. Temos a borboleta, temos o sapo. Complete a frase. Reproduzir-se é dar vida a outros seres da mesma espécie, né? Complete com as palavras vive, acaba de nascer, está morto. Então, temos aqui vive, o que está vivo, acaba de nascer e o que está morto. Bons estudos. Até a próxima.